Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Que vivamos este tempo quaresmal progredindo no conhecimento dos mistérios de Cristo. No Evangelho deste domingo, Jesus é enviado pelo Espírito Santo ao deserto e realiza um jejum de 40 dias. Cristo é tentado pelo diabo, mas se utiliza da palavra de Deus para afastar Satanás. Aprendamos com Jesus a nos proteger das tentações do mundo através de uma fé fundada nos desígnios divinos. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, os trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos nesse primeiro domingo do tempo da Quaresma, de alguma maneira eles refletem um pouquinho ou resumem um pouquinho o que é a história do nosso mundo, a história dos homens e a história pessoal de cada um de nós. A história do nosso mundo, a história da nossa alma, no fundo, tem muito de um combate. E a gente sabe, a gente experimenta isso. Há uma luta aqui dentro. Há uma luta aqui dentro entre o que Deus pede de nós, o que o nosso coração pressente como sendo o que vem de Deus para a nossa vida, e aquilo que nos arrasta para longe de Deus, aquilo que às vezes parece conseguir encher o nosso coração, quando na verdade ele continua vazio. E a gente vai lutando aqui dentro, e de verdade a luta é dentro. E a gente precisa saber dessa luta. Uma pessoa que está num combate e não percebe que está combatendo, e não percebe que está envolvida em algo que custa talvez a sua própria vida, essa pessoa é vulnerável a tudo. É preciso que a gente lembre que no fundo o combate é sempre dentro, mesmo quando esse combate se reflete em coisas que aparecem nos jornais, ou na televisão, ou na internet. No fundo, tudo que a gente vê é expressão do que está acontecendo dentro, das lutas que estão acontecendo dentro do coração do homem. Hoje, a primeira leitura que a gente ouviu é um trechinho do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e que fala de uma maneira poética
sobre as nossas origens e, no fundo, também sobre o nosso destino. Se o livro do Gênesis fosse um livro de história natural, biologia ou alguma coisa parecida, teria uma linguagem diferente. Falaria, sei lá do que, eu já não lembro de nada disso, né? Mas falaria das mitocôndrias e dos, não sei. Mas o livro do Gênesis tem como objetivo mostrar que a gente só entende de verdade a nossa vida quando a gente descobre que a origem da nossa vida está no coração de Deus. Nada nesse mundo faz muito sentido, nada nesse mundo de verdade pode ser compreendido. Muito pouca coisa da nossa vida a gente entende, enquanto a gente não entende que essa nossa vida é um presente, é algo que Deus nos deu, e de alguma maneira a gente precisa transformar esse presente recebido das mãos de Deus num presente que a gente agora coloca nas mãos dele. Por isso o livro do Gênesis fala de uma maneira poética, diz que Deus criou o homem e colocou o homem num jardim. Acho que é uma imagem bonita, né? Quando a gente está meio estressado, quando a gente está muito estressado, quem tem a chance de fazer isso, sabe que basta a gente ir para um lugar um pouquinho mais verde, pronto, aquilo já dá um respiro para a gente, e é assim mesmo. Deus colocou o homem num jardim e cercou o homem de vida e de cuidados. Mas nesse jardim, o Senhor queria que o homem aprendesse a ser filho e viver como seu filho. Por isso Deus pediu do homem uma única coisa, que a gente pode chamar com um nome. Deus pediu do homem obediência. Talvez para a maioria de nós essa palavra obediência, ela soe como ou uma virtude infantil. Obediência é uma coisa que a gente espera que uma criança tenha. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou então isso pode lembrar para a gente um quartel, que na verdade é a expressão de uma obediência automática. Não é disso que a gente está falando. Obediência é o que Deus pede de nós desde o princípio, porque obediência tem a ver com coração de pai e filho, não o coração de um pai cheio de vontades que massacra o filho com cobranças inúteis, e também não tem a ver com o coração de um filho que não sabe o pai que tem e por isso é um rebelde sem causa. Não, obediência tem a ver com o coração de um pai muito amoroso e de um filho que confia no pai que tem. Obediência significa que o filho ouve do pai ou da mãe uma palavra que às vezes é difícil, porque não é bem o que ele queria ou do jeito que ele queria. O filho ouve do pai e da mãe um não, que é uma coisa que ninguém gosta de receber. E ainda assim, porque ele sabe que o seu pai ou a sua mãe o ama muito, e sabe que o seu pai e a sua mãe veem um pouco mais longe, ele confia nisso. Ele sabe que o amor do seu pai é maior do que aquele não. Ele sabe que o amor da sua mãe, de alguma maneira, está envolvido naquela ordem que não foi muito do jeitinho que eu gostaria. E porque ele confia nesse amor, mesmo sendo algo difícil, ele diz, ok, eu vou fazer desse jeito. Obediência tem a ver com um pai que tem o coração do filho, porque o filho confia nele. Foi isso que Deus pediu da gente no início. Como é que o livro do Gênesis representa isso? Deus colocou o homem num jardim e disse ao homem, de todas as árvores do jardim, você pode desfrutar o que você desejar. Uma única árvore eu reservo, essa não. O que Deus pede confia em mim. Confia que o que eu te entrego é muito bom, vale a pena. E confia que aquilo que eu digo não vai te fazer mal. Confia no modo como eu tenho conduzido a sua vida. Eu vejo mais longe que você. E o homem compreendeu que era assim.
Mas de repente aparece um intruso nesse relacionamento de pai e filho, Satanás. O livro do Gênesis representa por meio de uma serpente. E eu espero que ninguém aqui ainda tenha traumas da escola, quando o professor fez você achar estranho que a serpente falava, né? Você acredita que a serpente falou? Professor, você não sabe ler? Você lê um livro de histórias assim como quem lê o livro de matemática, professor? O senhor é meio analfabeto, né? Bom, deixa para lá, né? Bom, entrou um intruso nessa história, Satanás, cujo objetivo era arrancar o coração do filho do coração do pai. E então ele começa a semear dúvidas no coração do filho a respeito da bondade e do amor do pai. Então, quer dizer que você não pode comer de nenhuma árvore, né? Ele já chega contando uma mentira. Você não pode comer de nenhuma árvore. E a mulher e o homem dizem, olha, não, a gente pode comer de todas menos de uma. Satanás quer que os nossos primeiros pais tenham a impressão de que Deus atrapalha a vida deles. Vocês não podem comer de nada, né? A vida de vocês deve ser muito chata, ou então deve ser muito complicada, ou deve ser muito sem graça, porque vocês não podem nada. O diabo, ele valoriza as coisas de tal maneira que a gente começa a pensar, talvez andar com Deus de fato seja um estorvo, seja um peso, quando na verdade é a nossa paz. A mulher então responde, não, podemos comer de todas, menos de uma. E aí o diabo começa a dizer, mas justo essa é a melhor de todas. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão se tornar parecidos com Deus. No fundo, ele está com medo de vocês. Vocês são especiais. Vocês não têm ideia do potencial que vocês têm. Vocês podem ser Deus. Vocês acham que são criaturas? Vocês acham que tem limites? Tem não. Joguem os limites para o alto. Vocês podem ir muito mais longe. O que no fundo é o que o diabo ainda hoje tenta barganhar com a gente, né? Limites são coisas muito complicadas da gente lidar. Geralmente a gente não lida muito bem com limites. O maior de todos faz a gente sofrer muito, é a nossa morte. Nossa morte significa que um dia acaba. A gente sabe que não acaba tudo, pelo amor de Deus, mas acaba do jeito que a gente conhece. E quem é que diz que a gente fica bem com esse limite? Ah, não, estou preparado, está nada, na hora do aperto tu vai ver só como é que é. Ah, não, eu estou de boa com isso, está nada, ninguém nunca viu como é que é, não, tá. A gente fica mal com o limite. A gente pode tudo, não. Um dos segredos da vida é a gente aprender a aceitar que a gente tem limite e ficar bem com eles e pelo menos respeitá-los um pouquinho. Mas o diabo começa a semear no coração do homem desconfiança com relação a Deus. Ele tem medo de vocês. Ele sabe que vocês vão se tornar como ele. Eu acho que ele não ama vocês de verdade, não. Ele disse não para vocês, não foi por amor. Tem outra coisa nessa história. Irmãos, atenção, porque uma das coisas que o tentador faz quando ele quer roubar o nosso coração do coração de Deus é começar a semear na gente desconfianças sobre Deus. Será que de verdade Deus se importa? Será que de verdade Deus ama? Será que de verdade Ele é pai desse jeito? Sabe, eu conheço algumas pessoas que não creem que exista um Deus, e me parece que nenhuma delas começou a não crer, porque de repente fez um raciocínio muito excelente, muito bom, e chegou a essa conclusão, pronto, descobri que Deus não existe. As pessoas que eu conheço e que não creem em Deus, geralmente elas não conseguem crer em Deus, porque de tal maneira elas começaram a duvidar que Deus se importa, que Deus é maior do que as coisas ruins que a gente vê, que em algum momento elas não conseguem mais.
é um pouco o que o inimigo tenta fazer com a gente. Fazer de tal maneira que em algum momento você não consiga mais acreditar. Porque o complicado dessa vida, o ruim desse mundo, parece muito maior. Porque as coisas parecem não ter sentido. Mas elas têm. Tem muito sentido. Mas o inimigo tenta nos fazer desconfiar de Deus. E então, a Escritura diz que a mulher e o homem desobedeceram a Deus e arriscaram. Vamos tentar para ver se funciona. Afinal, a gente pode se tornar como ele. Só que rápido eles descobriram que isso não era verdade. Quando o ser humano tenta se tornar alguma coisa além de um ser humano, quando ele tenta se tornar Deus, quando ele joga pela janela os seus próprios limites e não os aceita e fica mal com eles, geralmente o coração do homem não fica melhor por causa disso tudo, fica bem mais complicado. A história que começa nesse momento, a gente conhece bem. Logo que o homem e a mulher têm os seus olhos abertos, um começa a acusar o outro pelo que aconteceu. O homem diz que a mulher o seduziu, a mulher diz que a serpente a seduziu. Começa uma sombra de acusação e o paraíso é perdido nessa hora. Porque quando a gente está distante de Deus, a gente começa a ficar distante um do outro. A gente começa a desconfiar um do outro. A gente começa a terceirizar os erros da gente, jogando culpas sobre outros. Então a culpa é sua, não é minha. A culpa é sua. É o contrário do que a gente rezou no Salmo 50. No Salmo 50, que foi escrito pelo rei Davi, o rei Davi diz: eu reconheço toda a minha iniquidade. Enquanto a gente não volta para Deus, a gente não reconhece a iniquidade da gente. A gente vê sempre a iniquidade do outro, o erro do outro. E o outro é um problema. E a história começa. Depois da acusação do homem e da mulher, a história seguinte é a história de um assassinato. Um irmão mata outro irmão por ciúme, por inveja. E a história chega até o que a gente conhece bem de perto hoje. Ontem eu vi umas imagens, não sei se você viu, do Hospital da Posse, lá em Nova Iguaçu, por causa das chuvas. Não sei se você viu o pessoal tirando água, né, os técnicos tirando água e tentando, né, deixar os doentes num lugar onde não houvesse contaminação com alguma coisa ali. E a gente consegue, logo que a gente vê uma imagem dessa, imaginar, se não há dinheiro para tratar com dignidade essas pessoas doentes, não é porque não há dinheiro, é porque esse dinheiro parou em outro lugar, né? A história continua, irmãos. Há pessoas que estão muito assustadas com a repercussão dessa história. Eu nem sei o nome do cara, lá dos Estados Unidos, que é Epstein, né? Que é pancada total, né? Mas a história envolve tanta gente, né? Irmãos, já sabemos da história. O incrível é que a história nos surpreenda. Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Não era para surpreender, né? Agora, chega um momento em que, se você quer ficar um pouquinho são, para de ver as histórias, porque além das histórias já cabeludas, as pessoas ainda gostam de aumentar mais. E no fundo, cada vez que se aumenta uma história e se diz que aconteciam coisas terríveis, a gente está projetando para fora o que o coração humano é capaz de fazer. Muito mal uns para os outros. Então, quando alguém inventa uma notícia horrorosa e fala que alguém fazia não sei o quê, é porque aquilo é possível de ser feito. O coração da gente é capaz dessas coisas. Agora, quando a gente está mais perto de Deus, de repente a gente descobre, o meu coração também é capaz de pensar essas coisas, imaginar essas coisas. Eu reconheço a minha iniquidade. Longe de Deus, não, o problema está lá. E o problema é o outro. E nada se resolve enquanto a gente está nessa. Bom, a nossa história, graças a Deus, não é só essa. Porque Deus enviou solução
para esse mundo perdido em pecado. A gente sabe se perder, a gente não sabe se salvar. Porque no fundo, a nossa salvação não é alguma coisa que a gente faz com as mãos da gente, é algo que a gente recebe. Esse é um dos grandes segredos e uma das grandes coisas lindas da Bíblia. Afirmar que, olha, você é capaz de se perder, mas se salvar, você só é capaz se você abrir os braços e disser: Senhor, eu quero receber o Senhor de volta na minha vida. O nome disso na Bíblia é graça. E qualquer coisa que dê a impressão para o ser humano, qualquer sistema religioso, qualquer avanço da técnica, da ciência, que dê para o homem a impressão de que ele vai se salvar, a gente já pode ter certeza de que é uma história que não vai se completar. Porque a gente é salvo por esse Deus que é Pai, que foi traído, que se tornou objeto da nossa desconfiança, mas que jamais desistiu da gente. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus. Veja, o ser humano consegue criar técnicas para fazer com que a sua vida biológica estique um pouquinho mais, viu? Então, a gente está conseguindo viver mais, inclusive estamos tendo problemas por causa disso, né? De vez em quando tem aquelas fotos que o pessoal bota na internet, né? A velhinha requebrando lá no show de pagode, né? Dona fulana, o terror do INSS, né? Que a velhinha não morre, né? Então, pois é, estamos tendo problemas por causa disso, né? O ser humano pode esticar o máximo que ele puder a sua vida biológica, e de vez em quando aparecem umas coisas muito doidas, né? Vão congelar, vão fazer, mas o limite continua ali. O limite continua ali. A nossa salvação não é esticar os limites. A nossa salvação é crer que esses limites fazem parte da nossa vida, mas que aceitando nossos limites, aceitando que nós somos criaturas de Deus, Deus tem algo a mais para a gente. Jesus não veio esticar os nossos anos de vida, Jesus veio para nos dar vida eterna. É diferente, totalmente diferente. Jesus não veio nos salvar de tal maneira que a gente tenha uma vida que não tenha problemas. Se você não tem, eu te dou alguns, só me avisa, né? Jesus veio nos salvar para que a gente tenha uma vida abundante, mesmo no meio dos problemas. É diferente, mas Ele veio e fez o contrário do que os nossos primeiros pais haviam feito. Por isso, na Bíblia, no Novo Testamento, volta e meia se compara Jesus com Adão. Jesus é o começo de uma nova história. Quando Jesus entra na vida da gente, essa história que é a nossa começa a mudar. Assim como Adão desobedeceu, Jesus, o Filho de Deus feito homem, veio para obedecer. Ele nunca desconfiou do seu pai. Ele nunca imaginou que o pai o havia esquecido, o havia traído. E mesmo passando pela cruz, ele vence na cruz dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo parece perdido, tudo parece ter chegado ao fim. Pai, eu sei que você está comigo, nas tuas mãos eu ponho a minha vida. Jesus vence a cruz obedecendo, dizendo sim. Jesus vence a cruz confiando: eu sei o Pai que eu tenho, e eu não posso traí-lo, eu não posso esquecê-lo, eu não posso tentar fazer do meu jeito, é do jeito dele, e o jeito dele é perfeito. Também quando eu não entendo, ele é perfeito em me amar. Jesus vem e obedece até o fim. O trechinho do evangelho que a gente ouviu hoje mostra um momento na vida de Jesus, a gente costuma chamar de as tentações de Jesus, em que a sua obediência ao Pai fica clara, mas o momento em que a sua confiança no Pai ficou mais clara, como o sol de meio-dia, foi a hora da cruz. Mas no deserto, lutando contra o tentador, Jesus ensina muito para a gente. Primeiro, Deus colocou o primeiro Adão num jardim, deu todas as oportunidades, e os nossos primeiros pais desobedeceram.
Jesus entra num deserto, onde não há oportunidade nenhuma, e Jesus é fiel. Talvez isso já seja alguma coisa para... né? Olha, você pode ter todas as oportunidades do mundo, se você se perde do seu Pai do céu, se você não confia nele, se você tenta do seu jeito, como se ele não existisse, você deixa escapar pelas mãos todas as oportunidades. Foi o que o primeiro Adão fez. O novo Adão, o novo começo, Jesus, faz diferente. Ele está no meio de um deserto, parece que não tem nada à disposição dele, mas ele se mantém fiel. O diabo vê que Jesus está frágil depois de 40 dias de jejum. E parece que isso também é uma lição para a gente. O diabo ronda Jesus 40 dias, mas se aproxima de Jesus no final dos 40 dias, quando Jesus está extenuado pelo jejum. O diabo não é cavalheiro e ele investe quando ele percebe que a gente está frágil. Imagina numa luta de boxe, se um boxeador acerta o outro e o outro cai no chão, qualquer boxeador para de bater, né? O diabo não faz isso não, viu? Se a vida te derruba por algum motivo, aí é que ele bate mais forte. Ele percebe que a gente é frágil, ele percebe os momentos de fragilidade na nossa vida e ele investe mais forte nisso. Momentos de solidão, de desânimo, momentos em que a gente se sente incompreendido, momentos em que a gente é posto à prova porque o dinheiro está acabando e como é que a gente vai fazer, e tem conta para pagar, e tem família para sustentar. Nesses momentos em que a gente se sente fragilizado, Satanás se aproxima com força para se intrometer na nossa vida com Deus, na nossa confiança em Deus. Ele se aproximou de Jesus dizendo: você está com fome, você pode, por que você não transforma todas essas pedras em pães? Olha que beleza! Ontem na missa das crianças as pedras teriam que ter sido transformadas em Big Macs, porque só pão para criança não rola, né? Então olha, Jesus estava no deserto cheio de pedregulho. Você já imaginou se você pudesse transformar um pedregulho num Big Mac gigante? Pois é como se Satanás estivesse dizendo: olha, consome tudo ao teu redor, transforma tudo ao teu redor em algo que você possa consumir, pega tudo, dispõe de tudo. E Jesus diz: não vim para isso, não é isso que o Pai espera de mim. E as tentações continuam, e o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, pula do alto do templo, Deus vai te proteger, não é teu Pai? Mas olha que coisa, o diabo diz, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tu acha que o diabo não sabia? Mas ele joga com a dúvida: se você é filho de Deus, nada de ruim vai te acontecer, pula, ou Deus não vai cuidar de você. Mais uma vez, jogando com a dúvida, tentando semear desconfiança para com Deus. E Jesus diz, a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não está em jogo isso. Eu não vou colocar em dúvida que meu Pai cuida de mim. Eu não vou aceitar a sua dúvida. Se eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Sabe, irmãos, de vez em quando a gente precisa parar de dar chance para o tentador, porque ele joga sementes de confusão na nossa mente e a gente viaja na maionese, né? Dizem que é uma das expressões que não tem maneira de você explicar para um gringo viajar na maionese, né? Não tem. Mas a gente sabe bem o que é, né? Sabe, o diabo começa e ele não precisa fazer o trabalho todo, não. Ele começa e depois a gente embarca. Será que Deus não cuida de você? Será que Deus não está vendo? Se Deus te amasse tanto, você ia passar por isso. Por que você está passando por isso? O que você fez para merecer isso? E a gente vai embora. Se você fosse filho de Deus, Deus ia deixar? E será que não é hora de procurar alguma outra coisa? Irmãos, atenção, o diabo não precisa fazer todo o trabalho, ele só joga
a semente de confusão. E ele sabe que se a gente tentar conversar com a confusão, ela envolve a gente e bagunça a gente por dentro de uma tal maneira que daqui a pouco, ao invés de buscar em Deus o apoio, o sustento da gente, a gente está buscando longe de Deus. O diabo disse a Jesus: olha, todos os reinos da terra me foram entregues. Quer dizer, ele roubou, né? E Jesus estava aqui para pegar de volta para Deus tudo. E o diabo disse: se você me adorar um pouquinho, ninguém está vendo, a gente está aqui no deserto, dá uma ajoelhadinha aí, eu te entrego tudo, você não precisa nem ir para a cruz, vamos acabar fácil com isso. E Jesus então ordena ao diabo que vá embora: só ao Senhor teu Deus adorarás. O diabo foi avançando de uma tal maneira que ele queria que Jesus o adorasse. Claro que Jesus jamais iria adorá-lo. Jesus sabia que tinha vindo à terra para conquistar, reconquistar os homens, o mundo, mas reconquistar pelos corações, pela cruz, e não por uma tramóia, e não por um jogo de interesses. Mas o diabo tentou fazê-lo idolatrá-lo. Irmãos, vigilância. A gente está disposto a abrir mão da nossa comunhão com Deus até onde? Para conseguir o que o mundo oferece, para conseguir o que o mundo apresenta para a gente estaria disposto a abrir mão da nossa comunhão com Deus até onde? A gente não deveria abrir nem 1 milímetro, mas o diabo tenta, viu? E daqui a pouco, quando você pisca o olho, você vê gente cristã dizendo: pois é, porque tem que acender uma vela para Deus. Se você acende para um e para outro, a única que pega é a do outro, viu? A única que pega é a do outro. Irmãos, o modo como o inimigo tem tentado se intrometer na nossa história com Deus é o mesmo sempre. E isso acontece no dia a dia, sabe? Sem que a gente nem sequer perceba muito. Imagina num país, num Rio de Janeiro como o nosso, em que a gente tem uma tendência até porque a gente tem praia, tem sol, né? A gente tem uma tendência a levar a vida de um jeito mais leve e tal. Isso vira logo uma confusão. Isso logo vira uma festança tão sem limite, que de repente a gente está fazendo coisas que... Ei, você tem clareza do que você está fazendo? Você já percebeu o que você está fazendo? Pois é, estamos trocando a nossa comunhão com Deus, porque o intruso se colocou no meio e ofereceu para a gente algumas migalhinhas. Irmãos, estamos começando a quaresma, é tempo da gente vasculhar o coração da gente, e esse trabalho ninguém pode fazer no seu lugar. O seu coração, ninguém tem acesso a ele, a não ser o Espírito Santo e você. Esse ano, quem sabe, a gente precisa viver a quaresma dando uma olhadinha dentro e desmascarando as intrigas, as confusões, as desconfianças para com Deus que o diabo vai tentando semear dentro de nós. Você tem uma história com Deus. A nossa história com Deus foi ferida, foi machucada, porque nós somos filhos desobedientes. Mas Jesus veio para recomeçar essa história. E se a gente está unido a Jesus, Ele ensina a gente a obedecer e a dizer sim para o nosso Pai, mesmo quando esse sim é difícil. A gente confia, eu sei o Pai que eu tenho no céu, eu vou confiar nele. Essa agora é a nossa história, mas o intruso continua tentando destruir essa história. Seja vigilante. Quando você estiver frágil, emocionalmente frágil, psicologicamente frágil, espiritualmente frágil, seja mais vigilante ainda, porque ele vai tentar interromper essa nova história que você começou com Jesus.
Ele vai tentar fazer com que você acredite que não está valendo a pena, que não é isso tudo, que se Deus de fato se importasse. Não permita que ele roube o que você começou a escrever novo com a ajuda de Jesus na sua vida. Vigie seu coração, de modo especial nos momentos em que você se sentir caído no chão. Ele não vai parar de bater, ele vai continuar investindo para que você deixe de confiar no seu Pai, que a gente possa vencer as cruzes da nossa vida como Jesus, pela confiança, que a gente possa enfrentar os desertos da nossa vida como Jesus e com Jesus, desmascarando os enganos do inimigo, que a gente possa enfrentar essa luta que acontece aqui dentro, bem conscientes de que a luta é aqui. Não adianta eleger outra pessoa, um colega de trabalho, um parente, a luta é aqui. No fundo, o que está em jogo sempre está aqui. Eu reconheço a minha iniquidade, reconheço o meu orgulho, reconheço a minha vaidade, reconheço o meu sentimento de competição, reconheço a minha prepotência, reconheço a minha falta de limite, eu reconheço a minha iniquidade, porque é preciso que eu reconheça para lutar contra ela. Que a gente possa, durante essa quaresma, com a ajuda do Senhor e do seu Espírito Santo, deixar Deus trabalhar muito aqui dentro, desmascarar as sementes de confusão que o inimigo lança e que a gente possa avançar na nossa história com Deus. Que a sua história com Deus se torne cada vez mais enraizada na sua alma, mais profunda, mais decisiva para os passos que você dá a cada dia. Que essa história com Deus, que a sua confiança no seu Pai seja a grande fonte de paz e de equilíbrio para que você possa prosseguir o caminho nesse nosso mundo que precisa tanto que a gente seja luz e sal. E a gente não pode deixar nada apagar o que o Senhor acendeu aqui.